Amém. Vamos lá. Como eu disse durante as orações, esses 2 anos não vão passar despercebidos jamais na nossa vida, jamais. E eu não sei se vocês se lembram de uma palavra que ela foi muito colocada durante a pandemia. Uma palavra que vinha assim como com facilidade, né? E tocando cada um, e havia aquela comoção, aquela oração, e todo mundo se reunia, mesmo que virtualmente, e todos oravam, e todos clamavam, e todos confiavam naquela oração. Mas hoje Jesus trouxe algo revelador para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Ela é muito mais intensa do que a gente pode imaginar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, página Ave Maria 463. Quem ouviu essa palavra durante a pandemia? Várias vezes eu ouvi, várias vezes ela foi revelada a nós. Amém, gente? 2 Crônicas 7, 14. Amém? Amém. Eu vou ler e a gente vai esmiuçando, assim, de acordo com a inspiração do Senhor. Começa assim no versículo 14. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome. Então a gente já quer colocar esse pronomezinho aqui, se. O que significa isso, gente? Significa uma condição, ok? Então, existe algo aí pela frente. Não é simplesmente, né? Existe uma condição que nós vamos ter que acatar, né? Então, se o meu povo se colocar diante de mim, se invocar o meu nome, e ele continua, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Então eu só quero confirmar neste lugar, gente, nesta noite, nesta quarta-feira, nesse dia 9 de março de 2022, então o Senhor vai concretizar, o Senhor vai ouvir a tudo aquilo que nós invocarmos, tudo aquilo que nós orarmos, tudo aquilo que nós pedirmos. Mas como eu disse, não é simplesmente ler essa passagem, ela vai muito além disso. Esse sim, então, nos traz uma condição para que tudo isso aconteça. Vamos começar? São 4 situações que tem nessa palavra. Primeiro, se humilhar diante de mim. Às vezes a gente ouve essa palavra, se humilhar. Aí você se sente até constrangido, né? Como assim? Eu preciso me humilhar? Humilhar significa, às vezes, algo negativo para nós, né? Mas nós estamos nos humilhando e temos que nos humilhar diante de quem? De Deus. E se humilhar não é um ato momentaneamente, mas é um estado permanente. Deus quer que a gente se torne diferente. Deus quer que nós continuemos nos humilhando diante dele continuamente. Não é somente naquele momento em que eu estava diante de uma pandemia, talvez um parente meu estava num quarto de UTI, entubado, quase morrendo, e eu desesperada, e eu orando e olhando essa palavra, e olhando para ela, eu via um milagre nessa palavra. Ou seja, se eu me prostrar diante do Senhor, as coisas vão mudar, e não é assim. Porque o meu estado atual não quer dizer nada, mas é o estado em que eu me mantiver e que eu cultivar, esse sim vai fazer a diferença diante do Senhor. Então a minha humilhação não é momentânea, ela não é passageira, mas é uma constante diante do Senhor. Então eu preciso estar em constante humilhação diante do Senhor. Senhor, em todos os momentos. Quantas vezes, vou acrescentar mais uma para eu fazer uma. Se procurar a minha face para orar. Se a gente olhar a palavra de Deus, Daniel, por exemplo, gente, ele tinha um ritual de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se colocava em oração, mesmo contra tudo e contra todos, porque ele estava dentro de um palácio que não adorava a Deus, então ele ia contra tudo o que o rei falava para ele.
E ele orava, ele acreditava. Assim era Isaías, assim era Elias, assim foi Abraão, assim foi Moisés. Eles tinham um momento de oração com o Senhor. E eu quero te perguntar se você tem o seu momento de oração diário com o Senhor. Será que nós temos esse momento diário com o Senhor de oração? Será que nós dedicamos um momento do nosso dia para o Senhor? Dedicamos um momento para o Senhor. Quando nós nos humilhamos, nos colocamos, nos invocamos diante dEle para orar. Então é essa pergunta que eu quero que você faça para você, se coloque diante do Senhor e responda para Ele. Como é que está a sua atitude diante do Senhor? Como é que você tem buscado esse Deus? Como você tem conversado com esse Deus? Como você tem procurado este Deus? Será que na sua casa, no seu trabalho, sei lá, você tem um lugar, um momento que você coloca especialmente para Deus? O que Deus quis me mostrar, assim, gente, com essa passagem? Que é o que a gente tem dito em algumas quartas anteriores também. Aquilo que a gente tem buscado a Deus, porque buscado pelo que Ele pode me oferecer, e não pelo que Ele é. Deus quer que nós o busquemos pelo que Ele é. Porque o que Ele pode fazer, eu sei. Ele pode fazer tudo na minha vida. Ele pode reverter toda e qualquer situação. Ele pode curar. Ele pode hoje fazer um milagre. Mas existe esse se. Você está entendendo o que é esse se, gente? Então, que essa palavra é muito mais intensa do que a gente imagina, né? Eu me lembro que essa palavra vinha acompanhada com um cântico muito lindo do Fernandinho, né? Uma música maravilhosa, que as pessoas se reuniam, cantavam, não sei se vocês se lembram dessa música do Fernandinho. Mas é maravilhosa. Então, foi algo assim que repercutiu assim nas redes sociais, que a gente ouvia aquele canto maravilhoso e aquele silêncio ao mesmo tempo nas ruas. Gente, isso foi horrível, isso foi terrível, isso foi uma guerra que nós vivemos. Né? Tão igual quanto essa que a Ucrânia e a Rússia estão vivendo. Então, se você procurar a minha face para orar, se você procurar a minha face, Deus quer que a gente tenha essa intimidade, esse contato com Ele, no nosso dia a dia, no nosso, no nosso momento. Lá em Jeremias, não precisa abrir, é só para dar uma referência para você. Jeremias 29, 12, ele diz assim, procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitireis que me encontreis. Então é isso. Nós buscamos e Ele permite que nós nos encontremos com Ele. Mas se houver, gente, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, né? A gente não tem como fingir, a gente não tem como passar a perna em Deus, como nós passamos às vezes em nós mesmos, nas nossas, né? Não existe isso, nós somos transparentes, Deus sabe tudo de nós, sabe todas as coisas, e sabe se verdadeiramente nós estamos nos colocando diante dEle, porque somos interesseiros. Será que nós estamos sendo interesseiros? Nós estamos, infelizmente, numa geração preguiçosa espiritualmente. Nós somos uma geração que nós temos preguiça de buscar a Deus, de orar a Deus, de ter um momento de oração, de ter esse contato com o Senhor, de nos humilharmos diante dEle, porque nós achamos que humilharmos diante do Senhor é algo, ruim, é como eu disse inicialmente, negativo. Gente, nós estamos diante de um Deus soberano, que pode todas as coisas. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele em todos os momentos, em todos os sentidos da nossa vida. Então, se você se prostrar diante de mim para orar, se renunciar, renunciar ao seu mau procedimento. E o que é isso? Mudança de vida, renunciar aos nossos erros, a nossa mesmice, aquilo que nós sabemos que nós somos, que é errado em nós, mas nós continuamos persistindo. A gente não muda, porque a gente não quer mudar. Eu sou assim, eu não vou mudar. Então você nunca vai ter a graça de Deus. Eu te posso, infelizmente, dizer para você, não vamos, porque Ele diz aqui, esse se muda todas as coisas. Se nós fizermos tudo isso, lá no final,
Ele vai nos atender. Mas enquanto isso, é preciso passar por tudo isso. Então, se você renunciar ao seu mau procedimento, né? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu dia a dia? Com as pessoas, com você mesmo, com a sua família, os seus filhos, com a sua esposa, seu marido, com o seu convívio, né, de trabalho, com as pessoas com quem você convive, como é que você está? Né? O mau procedimento diante das situações que a gente vive também. Então, o que Deus quer mostrar, então, hoje para nós, então, essa situação que a gente precisa transformar, que a gente precisa buscar essa conversão, que a gente precisa buscar essa mudança em nós, que a gente precisa buscar, então, essa transformação no nosso dia a dia. E aí ele continua, nós já vimos mais uma, então. Escutarei, se a gente, então, orar, humilhar, procurar a face de Deus, renunciar a tudo isso, ele vai escutar do alto dos céus a nossa voz, a nossa invocação, a nossa oração. Nós precisamos então buscar a Deus, gente, pelo que Ele é, e não, mais uma vez, pelo que Ele pode fazer em nós. Então é isso que Deus quer mostrar nessa palavra hoje para nós. Se nós cumprirmos os seus princípios, Deus vai realizar os propósitos. Se nós conseguirmos chegar até aqui, nós vamos receber os propósitos de Deus. As promessas de Deus vão ser concretizadas em nós. Os propósitos que Ele tem para a nossa vida vão ser realizados. É isso que Deus quer. Então é isso que a gente precisa tentar. Então coloca aí na sua vida. Vai pensando, vai colocando, vai fazendo uma tarefinha de casa para você. Se eu orar, se eu me humilhar, se eu invocar a face do Senhor, se eu renunciar aos meus maus procedimentos, Deus vai me dar algo novo. Então é uma luta diária que você tem com você mesmo. Você precisa lutar no seu dia a dia, com todas as sua pequenez, tudo aquilo que é ruim, que você sabe que é ruim, mas que você não consegue, é um vício. Sabe quando nós vamos ao médico, gente, a gente quer ser curado, né, das coisas, mas a gente não quer, muitas vezes, passar pelo tratamento. Né? Quando nós vamos ao médico, ele nos dá um receituário, às vezes não dá? Dá um remédio, e muitas vezes a gente usa um remédio contínuo, não existe, né? Todos, hipertensão, colesterol, todo, né, uso contínuo, né? Diabetes, então é um uso contínuo de medicamento. E é isso, quando nós queremos, e aí você não faz uso dessa medicação, porque você sabe que você precisa dela. Assim é Deus. Eu preciso orar, eu preciso me humilhar, eu preciso renunciar para que eu possa ser curada espiritualmente. Eu preciso renunciar a tudo isso para que a minha vida seja diferente. Então eu preciso de um receituário, sim. Eu preciso passar por isso, mas para que eu possa alcançar o que Deus tem prometido para mim. Mas eu preciso viver toda essa medicação para que eu seja curada. Então nós queremos ser curados, sim, mas eu preciso seguir todos esses passos, né? Então, continuando, mais uma vez, quando se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos. Olha que poderoso isso, olha que maravilhoso isso, gente. Olha só, isso é tremendo. Olha só, eu abrirei os meus olhos e estarão atentos, e os meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Então olha que tremendo isso, que poderoso é Deus nas nossas vidas, sabe? Desde que nós tenhamos esses princípios realizados, desde que nós cumpramos isso, e não é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui, eu e você, porque nós não somos perfeitos, porque nós somos pecadores, porque nós temos 1001 defeitos, mas nós precisamos mudar, nós podemos mudar, nós precisamos buscar, nós podemos buscar essas mudanças. Como, gente? Olha só, Deus nos deu um receituário nessa noite, de como, de quando a gente precisa fazer. Então, vamos fazer uma dinâmicazinha, de nos colocarmos diante do Senhor e de buscarmos essa mudança, de buscarmos essa transformação, porque se nós aplicarmos todos esses princípios, se nós aplicarmos, gente, todos esses princípios que Deus disse nessa oração, ninguém pode nos resistir.
nada pode nos resistir. Pensa bem, se você fizer tudo isso que Deus acabou de falar para nós, nada pode nos abater, nada pode nos resistir. Então eu quero começar hoje, na nossa vida pessoal, um instante só, que a gente vai executar isso em relação às nossas necessidades pessoais, às nossas fraquezas. Vai lembrando, por um instante, vai fechando seus olhos, vai lembrando o que você precisa renunciar, o que você precisa buscar a Deus hoje, pedir para que o Senhor ajude, que você seja diferente, que você seja curado, que você seja transformado, que Deus possa te fortalecer nessa sua fraqueza, nisso que você precisa renunciar nesta noite. Então peça para Jesus, se humilhe diante do Senhor, ore a Deus neste momento, invoque o nome, a face do Senhor, se coloque diante dEle, para que Ele possa ouvir a nossa voz, para que Ele possa abrir os seus ouvidos, e para que Ele possa hoje vir trazer o milagre, como Ele disse aqui, concretizando e finalizando nesse versículo: meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Então é isso, Senhor. Que o Senhor acolha cada pedido, que o Senhor acolha cada desejo nessa noite. Todos nós que nos humilhamos, nos prostramos hoje diante do Senhor, na nossa pequenez, muitos ainda resistentes, muitos ainda vagando, dispersos ainda, Senhor, em alguns pensamentos, mas perdoa, Senhor, e vem em auxílio aquilo que verdadeiramente nós podemos e precisamos nesta noite. Realiza, Senhor, o seu poder aqui entre nós, em nome de Jesus, como o Senhor promete nessa palavra, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Mas eu também quero fazer algo pela Rússia e pela Ucrânia. Nós precisamos orar por aquele povo tão oprimido. Nós precisamos pedir por aquele povo. Nós precisamos interceder. É o que nós podemos fazer. Porque nós somos verdadeiramente impotentes. Só Deus para vir em auxílio a essa situação. Gente, não é porque está longe de nós, não. Qualquer deslize, algo terrível pode acontecer no mundo inteiro. No mundo inteiro, todos nós vamos ser afetados, né? Então, mas não é pensando só em nós, é pensando já naquela situação que está ocorrendo lá nesse exato momento, né? Pessoas que estão saindo das suas casas com filhos, crianças, os maridos, os pais indo para a guerra, aquele choro daquelas crianças, gente, isso corta o coração. Então vamos pedir a Deus, como diz essa palavra, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós invocarmos, se nós renunciarmos às nossas fraquezas, a tudo aquilo que é de ruim em nós renunciamos a tudo isso, para que Deus ouça a nossa voz por aquele povo, Senhor, tão longe de nós, mas tão perto do nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa acolher, Jesus, esses presidentes que conduzem, que comandam, Senhor, esta guerra, Senhor. Que o Senhor possa tirar toda essa soberba, Senhor, esses interesses medíocres, Senhor, desses presidentes. Em nome de Jesus, nós nos colocamos para que o Senhor possa anular a ação, Senhor, dessas guerras, dessa arma, que o seu exército poderoso, Senhor, esteja naquele lugar, em nome de Jesus, evitando, Senhor, qualquer projétil, qualquer míssil, Senhor, que ataque pessoas tão inocentes, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos pensando, vamos pedindo, vamos orando, vamos invocando a Deus. E mais uma vez, doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Senhor. Eu tenho certeza, Deus. Como eu disse, muitos dispersos, muitos desatentos ainda, mas com certeza, se nós buscarmos hoje, estudarmos, trazermos essa palavra para a nossa vida, eu tenho certeza que Deus hoje nos deu um caminho, uma luz, um norte, para que as nossas necessidades, a tudo aquilo que a gente tem pedido a Deus, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, como assim? Às vezes a gente olha as histórias, né? Os milagres que Deus fez
aqui na palavra, né, que a gente tem conhecimento, fala, poxa vida, parece algo tão distante. Sim, parece distante, porque nós não cumprimos isso aqui. Aquelas pessoas não, aquelas pessoas tinham dedicação, elas se colocavam diante do Senhor. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela não teve, ela foi 12 anos maltratada por uma doença, mas quando ela viu Jesus passando, ela não se deteve, sabe, ela quis ir atrás, ela foi. Então, ou seja, é a coragem, sabe, de ir atrás do que aquilo que você precisa, ir atrás daquilo que você necessita, e acima de tudo é Deus que pode te trazer tudo isso. Então, se a gente olhar para essas pessoas, elas tinham sim a sua vida de oração, né? Os israelitas, por exemplo, não vamos ser como eles, porque eles oravam a Deus, quando eles conseguiam as coisas, só até amanhã. Né? Era um povo que, sabe, era momentaneamente, como Deus fala para nós. Então, que nós não sejamos, que nós busquemos, que nós sejamos fiéis, que nós sejamos perseverantes nessa busca em Deus, nesse contato com Deus, através da nossa oração. Amém?